Gente, hoje nós vamos ter um programa muito especial. Eu faço questão de dizer que é um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida. Um ser humano que me conhece do avesso. Um ser humano para quem eu não tenho vergonha de contar as minhas mazelas. Já entrou no seminário, eu já estava, já o conheci, eu ainda era menino. E ele fez parte da minha vida e faz parte. E é um ser humano fantástico que lançou pela Canção Nova o livro O que a Igreja Ensina Sobre. E hoje eu quis trazê-lo para fazer um programa de direção espiritual diferente, para nos ajudar a refletir as questões que estão aqui hoje. Com vocês, meu grande amigo, Padre Mário Marcelo Coelho. Olha, o Padre Mário, ele é meio atrevido. Ele, de vez em quando ele fala que quando eu era seminarista eu ia a Itumirim, a cidade dele, cantar a troco de um prato de comida, é verdade isso? É verdade. Eu conheci o Fábio, eu ainda não estava no seminário. O Fábio ia até minha cidade, Itumirim. Um abraço para todos os itumirenses. Ele ia lá cantar, e era em troca de um prato de comida. A gente tinha que dar comida para eles cantarem. Mentira, ele que na verdade ele levava os seminaristas de Lavras para abrilhantar a celebração, como ele falava. Pois fazia um prato de macarrão, uma bacia de macarrão desse com carne moída, sabe? Ficava por isso mesmo. Servia aquilo como almoço. Era salpicão. Tratava a gente mal o dia inteiro. Padre Mário, sim, me fala uma coisa. Aqui a gente recebe no programa de direção espiritual, eu sei que você acompanha também, você sabe, nós recebemos muitas questões ligadas à questão moral. E você é mestre em teologia moral, né? O que você acha que hoje é a reflexão mais pertinente nos dias de hoje, dentro do contexto da teologia moral? Sabe, Fábio, é interessante. Em primeiro lugar, você falou que acompanha o seu programa, e eu vejo as perguntas, né? As pessoas sempre buscando um sentido para a vida dela. Sentido para a sua existência, para a pessoa, o que ela faz, o que ela busca na vida dela. E a moral hoje, ela parte também disso um pouco, né? O sentido, o valor da pessoa humana. Quem é a pessoa? Como ela está sendo valorizada hoje? O que nós consideramos na pessoa hoje? Veja, a pessoa hoje está muito depreciada. O ser humano está muito depreciado. Sabe, você vê tantas notícias aí. Pais que matam filhos, filhos que matam pais. É namorado que sequestra a namorada. São homicídios. É a vida que está sendo depreciada. Então a teologia moral, ela busca isso. Valorizar a vida, resgatar a vida. Nós somos pessoas, merecemos ser respeitados em nossa dignidade como pessoa. Eis que buscamos. Claro que a teologia moral trata de tudo aquilo que agride a pessoa. Aí a igreja se posiciona contra. Né? É interessante que às vezes o nosso discurso, né, sobretudo o discurso moral, ele parece ser um discurso de restrições. E não, né? O grande problema é que às vezes a mídia pega a restrição. Outro dia, vai ao ar, dia 21 de novembro, eu participei de um programa na TV Gazeta, e a Amanda, uma menina muito inteligente, ela tem um programa chamado Papo de Amigos. E ela falou assim, padre, por que a igreja é contra a camisinha? Por que a igreja é contra o aborto, né? E aí ela até me perguntou assim, o que o senhor acha disso? Eu até brinquei com ela, eu não acho nada, né? Porque a partir do momento que eu tenho que falar como padre, eu tenho que dizer o que a igreja diz. Eu não tenho o direito de achar. Eu tenho o direito até de ter uma reflexão particular, pessoal, a respeito de um ou outro assunto, mas eu não tenho o direito de falar em nome da igreja aquilo que é opinião pessoal. Eu prefiro ficar dentro do meu contexto. Como é que você acha, padre, que hoje é possível a gente falar dessas restrições, mas mostrando o aspecto positivo dela? É interessante que é justamente isso. As pessoas me perguntam muito, por que a igreja é contra isso, contra aquilo? Parece que a igreja veio para ser do contra. A igreja não é... Eu sempre digo, padre, a igreja não é contra nada. A igreja, ela é a favor da vida. A igreja defende a vida. O próprio Cristo diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. Isso abrange toda a pessoa. Claro que tudo aquilo que agride a vida, a igreja se posiciona. Ela se manifesta contrária, mas não porque ela seja simplesmente do contra. Mas hoje nós devemos falar de uma forma mais positiva da vida. Descobrir um jeito diferente de falar disso, jeito diferente de falar.
valorizar a vida, valorizar as pessoas, sabe, resgatar a dignidade do ser humano, sabe, eu começar a falar bem do outro, outro falar bem de mim, tudo isso vai ajudando a resgatar a vida, nós vamos valorizando a pessoa. Nós ficamos muito no negativo, depreciamos a pessoa, aí vai a pessoa mesmo, implantamos aí uma cultura de morte. Né? Às vezes nós vivemos, o Papa João Paulo II falava, estão vivendo hoje uma cultura de morte, estão se matando por causa de um tênis, e estão depreciando, destruindo a vida. Não, nós temos é que buscar uma forma positiva de falar da vida, falar bem da vida, resgatar a dignidade da pessoa humana. É um pouco a proposta do livro, padre, traduzir de maneira mais simples, positiva, né? Foi lançado quando esse livro? Esse livro foi lançado, meses, né? Foi por ocasião da campanha aliás, da eu não ganhei ainda, não, Eu não tive a oportunidade de receber o presente, né? Eu sabia que ele ainda ia cobrar. Toda obra minha que sai, eu mando, presenteio, né? Mas esse ainda não recebi, não. Mas eu não gosto de cobrar nada, não, sabe? Né? Se eu tiver que falar, eu falo pessoalmente com a pessoa depois em particular. Eu sei que o Fábio de vez em quando, o padre, desculpa, né, não chamar, desculpa, o padre Fábio de vez em quando fala mal de mim por aí, né? Falei. Uma vez eu falei mal de você aqui. Você falou que eu não dormi, para eu dormir tinha que desligar. Tinha que apagar a luz do sacrário, senão você ainda quer conversar com alguém. Ele é tão agitado, que se enquanto, lá no conventinho onde eu morava com ele continua morando lá, eu não. Enquanto tinha a luz do sacrário acesa, ele estava andando procurando alguém para conversar, achando que tinha alguém acordado. Somente depois. Mas aí, o livro. Mas o livro, assim, são vários pontos, né? São 61 pontos, temas específicos da bioética. E é justamente isso, é pegar esses pontos específicos e a partir dali ver como trabalhar valorizando a pessoa. Não é simplesmente mostrar contra se é pecado ou se não é pecado, nada disso. É como, por exemplo, o aborto. Como nós vamos trabalhar a questão do aborto, resgatar a dignidade da pessoa ainda no útero da mãe? Entendi. Sabe, ver o lado mais positivo da moral, ver o lado mais positivo da bioética. É o que eu trato nesse livro. E às vezes quando nós pegamos o pensamento da igreja, nós ficamos muito no pecado e perdemos muita coisa. Nós perdemos muita coisa bonita a ser dita. Sabe, a vida humana a todo momento é valorizada. Eu fico pensando, Padre Fábio, que os documentos da igreja, nós nos prendemos, aquilo é proibido, não é proibido, nós perdemos muito conteúdo bonito. A dignidade da pessoa que é resgatada, o valor inviolável da vida, que você não pode agredir, você não pode destruir, você ter um sentido para a sua existência e para a sua vida. E o interessante é que, às vezes, a grande questão está justamente na pergunta a queima-roupa, né? Às vezes essas questões importantes, questões que você experimenta aí na sua vida, elas são tão importantes, mas você faz esta pergunta como se ela fosse ser respondida com um sim ou com um não. Pode isso? Pode aquilo? O contexto das respostas, ele é tão mais amplo que um sim e que um não, né? Às vezes eu fico, padre, com todo respeito assim, à teologia moral, né? Eu me sinto tão inapto para responder que às vezes eu até digo, né, para o pessoal da direção, olha, vamos responder aquilo que não diz muito respeito às questões morais. Deixe isso para outro programa, porque às vezes as pessoas acham que, elas perguntam, Padre Fábio, eu posso fazer isso? Quem sou eu para dizer, né? Pelo amor de Deus, eu acho que a igreja ela tem muito mais uma proposta de vida que necessariamente como é que chama isso? Uma obrigação, né? Nós não podemos compreender o contexto do religioso como uma série de imposições. Eu acho que a gente empobrece demais a religião quando a gente limita o discurso religioso a pode, não pode, sim ou não. E às vezes as pessoas querem o sim ou não, é porque elas não querem reflexão, né? É verdade. Hoje, Padre Fábio, quando nós falamos de uma moral renovada, é interessante porque se no passado a moral perguntava assim, o que você fez e quantas vezes você fez, hoje a pergunta é outra. Quem é você? Vai na existência. Vai na né? existência. Na questão existencial, né? É muito existencial. Quem é aquela pessoa que fez isso? Quais os condicionamentos? Né? Veja a questão mesmo, o suicídio, por exemplo. No passado, né, suicidou, tirou a vida e pronto. Não, hoje... O que levou a pessoa a fazer isso? Quais foram os condicionamentos? O que a pessoa viveu naquele momento? O que aquela pessoa sentia naquele momento? Olha, eu não vou perder a oportunidade de fazer uma perguntinha. Padre Mário, o que nos salva? O que a gente faz ou o que a gente é diante de Deus?
Eu acho que é aquilo que a gente é diante de Deus, sabe? Deus vai olhar muito a pessoa que a gente é, a luta, a busca, o bem que a gente faz. Mesmo porque é interessante, né? Eu me recordo quando eu estudava teologia moral lá com o padre Paulinho, né? Ele dizia que quando dava todos os elementos da moral para a gente poder ter a consciência de um fato, né? Para saber se é errado ou não, né? É todo um processo tão complicado, né? É tanta teia, né? É tanta trama, como se fosse realmente um tiar, né? Sim. Onde todas as linhas se entrelaçam para formar um tecido, que às vezes, gente, para uma pessoa, para saber se aquilo é pecado na vida da pessoa, meu Deus, você tem que saber o quanto de consciência ela tem a respeito daquilo, né? Até tem a questão bonita da filosofia, né? Que diz que para ser humano tem que ser deliberado, né? Só é humano se for deliberado, né? Se houve liberdade nisso. Se houve né? liberdade, se houve vontade, até que ponto você foi livre para fazer aquilo, os condicionamentos que nós sofremos, as sente, influências, né? o que a gente sente, a intenção com que a gente busca aquilo. Sabe, às vezes a gente tem uma imagem muito negativa de Deus, uma imagem errada de Deus. Uma das primeiras aulas com meus alunos de moral, eu sempre digo para eles, olha, a partir da imagem que você tem de Deus, eu posso dizer a moral que você tem, ou vice-versa. É verdade. Se você tem a imagem de um Deus castigador, um Deus legislador, legalista, você vai ter uma moral assim. Vai agir assim Você também, vai né? agir assim. Mas quando você tem uma imagem de um Deus misericórdia, de um Deus caridade, de um Deus perdão, de um Deus que olha para a nossa luta, né? Quem é o Padre Mário Marcelo? Quem é o Padre Fábio? O que foi construído? O que ele busca? O que ele está construindo? Né? Não é um ser humano por acaso. Não é um ser humano por acaso. Você vai dando um outro sentido na vivência dos princípios religiosos, né? A gente tem aquele negócio, né? Um Deus castigador, a gente tem um relacionamento de medo para com Deus. E nós não podemos ter um relacionamento de medo para com Deus. É terrível. Imagina, Padre Fábio, se eu tivesse um relacionamento com você de medo, você não ia gostar. Nem poderíamos ser amigos. Nem né? poderíamos ser amigos. Mas nós temos um relacionamento de amizade. Você dizia aí que eu te conheço, né? Do avesso. Sabe, quando Deus nos conhece, e quanto mais Ele nos conhece, Ele sabe da nossa luta, e Ele nos ama mais, e aí nós vamos amá-lo mais. Porque Ele nos ama. E porque Ele nos acolhe. Eu tenho a alegria de poder dizer que o Padre Mário Marcelo é alguém que eu não tenho vergonha de contar nada da minha vida. Nem do meu passado, nem do meu presente, nem das minhas intenções. Graças a Deus a gente conseguiu uma liberdade muito boa. Fábio, né? às vezes você falando isso em público, vocês me colocam às vezes em situações difíceis. Você não imagina que eu não posso te dizer aqui. Não, mas aí você mantém o segredo de confissão. Claro, claro. Você vai ser excomungado pela igreja.